Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Hoje é domingo, hoje é o dia da Santa Ceia da Resposta. E nós vamos buscar a presença de Deus, vamos adorar a Deus, para que o Espírito Santo ele possa te abençoar, para que Deus possa se manifestar na sua vida e que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa transformada. Daqui a pouquinho estaremos começando esta reunião, estaremos comendo do pão, bebendo do sangue e assim fazendo uma aliança com Deus, para que Deus venha nos responder a todas as nossas queixas. Você que precisa aí de uma resposta de Deus, para que Deus possa confortar o seu coração, para que você possa se encontrar nesses momentos difíceis que você está enfrentando. Então eu quero estar com você neste dia maravilhoso, esse dia onde o Espírito de Deus ele vai tocar no seu coração. Eu vou colocar agora uma canção, daqui a pouquinho estaremos com a palavra de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Estaremos falando a respeito da Santa Ceia ministrada na igreja de Coríntios. Qual foi as recomendações do apóstolo Paulo? Para que serve a Santa Ceia e qual é o significado dela na nossa vida hoje? Qual é o efeito que a Santa Ceia ela faz para nós? Então fique conosco, daqui a pouquinho estaremos aí adorando esse Deus. Você vai cantar o hino e vai louvar a Deus. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Daniel já está aí, né? Fica aí com esse hino, eu já volto já. É o comercial. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Feche os seus olhos e adora. Esquece de tudo agora, para que você possa se conectar no reino de Deus, na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Cante para Ele. Peça para Ele te levar na sala do trono. Peça para Ele se manifestar na sua vida. Lá do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Busca a presença dele, o Espírito Santo. Lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Diga para Ele isso. A sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face.
Jesus está voltando, igreja. Busca Ele. Seja forte, corajoso. Se desprende de tudo agora e adora o Senhor. Invoca o nome de Deus na sua vida. Ele vai se aproximando de você. Ele vai enchendo o teu coração. Ele vai te libertando. Ele vai transformando a sua vida. Aleluia. Só quero a Ti. Só quero a Ti. Aleluia. Busca a presença dEle. Só quero a Ti. Só quero ver 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 a Ti. Diga pra Ele isso. Ora lá baixuriano. Quero ver a Ti. Só quero ver a Ti. Só quero ver a Ti. Adoro o Senhor Jesus. Leva a sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Você quer ver Ele na sua vida? Adora Ele. Oh, aleluia. Sala do trono. Vem, Espírito Santo. Mostra a tua beleza, o teu poder, Jesus. Invade o coração. Invade a alma, o espírito dessa pessoa. Lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Fala a Ele. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. 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 Adora Ele. Busca a presença do Espírito Santo. Aleluia. Entrega para Ele a sua vida, o seu coração. Entrega para Ele os seus caminhos. Entrega para Ele o seu espírito, a sua alma. Porque Ele é lindo e maravilhoso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Busca a presença dEle. Busca agora o Espírito Santo. Diga que você o ama, que você o adora. Enche o teu coração da presença dEle agora. Meu Deus, te adoramos, Senhor. Esse é o momento da igreja estar reunida para buscar o Senhor, para se aproximar do Senhor, para melhorar, meu Deus, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, para se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Meu Deus, hoje nós queremos que o Senhor venha lavar a nossa alma. Nós queremos perdão de todos os nossos pecados, as nossas falhas. Queremos, meu Pai, que a glória do Senhor seja maior do que os nossos pecados, do que as nossas falhas, os nossos erros. Na sinceridade, meu Pai, do coração e na alegria do coração, o Senhor nos responde. E a maior resposta, meu Pai, que nós queremos hoje é sentir a Tua presença, é sentir o Teu Espírito Santo, é estar, meu Pai, revestido do Senhor e da força do Seu poder. Eu quero agora, meu Pai, pedir por todas as pessoas que se quebranta, meu Pai, diante de Ti, o seu coração, a sua alma. São pessoas, meu Pai, desesperadas, são pessoas aflitas, oprimidas, meu Pai. Algumas delas não tem ninguém por ela. Meu Deus, são pessoas que a vida lhe abandonou, que o mundo abandonou esta pessoa. Todos abandonaram elas. Mas o Senhor jamais lança fora aquele que te busca, aquele que te adora. O Senhor é o Deus que disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Oh, meu Deus, por favor, eu te peço,
Que todos sejam agora, meu Pai, transformados de glórias em glória. Que a aliança da Santa Ceia, ela seja renovada, fortalecida. Assim, meu Pai, como o Senhor se fortalece, assim como o Senhor, meu Pai, se alegra na nossa entrega, na nossa devoção, na nossa fé, na nossa esperança, Pai. Vai dizendo, meu amigo, minha amiga, para Jesus entrar na sua vida, no seu coração. Peça para o Espírito Santo derramar no teu coração paz, alegria, amor, bondade, misericórdia e compaixão. Peça para o Espírito Santo transformar você num outro ser, a imagem e semelhança de Deus. Peça para Ele arrancar você das trevas, da escuridão. Peça para o Espírito de Deus santificar a tua mente, o teu coração, o teu espírito agora. Esse momento é único na sua vida. Milhares de pessoas gostariam de estar agora se rendendo ao Senhor Jesus, aos pés de Jesus, como Maria. Mas hoje são milhares de pessoas no mundo que está entubada por causa de um vírus, por causa de uma bactéria. Milhares de pessoas estão agora aclamando uma chance, uma oportunidade de alcançar a vida eterna, a salvação. O diabo está devastando a humanidade. O pecado está matando mais do que qualquer coisa neste mundo. Aleluias. Ora labachurianda, labachuricã. Peça para Jesus te libertar do pecado, da idolatria, dos vícios, da bebida, da pornografia. Peça para Jesus te libertar do ódio, da mágoa. Peça para Jesus libertar você de qualquer sentimento de culpa, de raiva, de ódio, de trauma do passado. Somente Ele pode libertar o ser humano das trevas, da escuridão. Somente Ele pode transformar a pessoa e ser uma nova criatura, nascida de Deus, para vencer o mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluias, ó Espírito Santo, abraça o teu povo, a tua igreja. Nós entregamos a Ti, meu Pai, a nossa vida, o nosso coração. Nós estamos aqui buscando o Senhor. Aquele que busca o Senhor encontra. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele disse: os meus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. E nós entregamos a Ti, Pai, o nosso coração. Nós entregamos a Ti a nossa vida. Nós fazemos, meu Pai, nesse momento, a coisa mais importante que um homem pode fazer é entregar a vida para o Senhor. É recebê-lo como Senhor e Salvador. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, Pai. Nos dá um coração novo, Jesus, um espírito novo. Pois o Senhor está aqui aonde está duas pessoas ou mais. Nós estamos reunidos, meu Pai. E milhares de pessoas estão reunidas agora para Te adorar, para Te amar. Há milhares de pessoas agora que está proclamando o nome do Senhor, que está se rendendo ao Senhor. Há milhares de pessoas agora, meu Pai, que ardentemente elas estão buscando a Tua face. São pessoas, meu Deus, que se despojaram da glória desse mundo. São pessoas que viraram as costas para o mundo e elas estão olhando para o Senhor agora, o autor e consumador da nossa fé, aquele que está vivo para todo sempre, aquele que tem a chave da vida e da morte, o que tem os livros e só Ele pode abrir, aquele que nos salpicou com o Teu sangue e nos deu a vida eterna, a salvação. Nós amamos o Senhor Jesus Cristo, nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e nós confessamos a nossa fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que a glória do Senhor Jesus venha sobre a tua vida. Que a glória do Senhor venha sobre a tua casa, a tua família. E que todo fardo, jugo, que todo peso seja arrancado dos teus ombros. Porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz, igreja, estava sobre Ele. Olhamos para Ele, beleza nenhuma havia que nos agradasse. Era o desprezado e o mais rejeitado de todos os homens. Homem de dor e que sabe o que é padecer. Mas Ele fez cair sobre si os nossos pecados e as nossas maldições. Ele fez cair sobre Ele todos os nossos sofrimentos, todos os nossos medos. Agora você é livre. Agora você pode ter paz, alegria, vida eterna. Agora o reino de Deus entra na sua casa, entra na sua vida. Aleluias. Oh, te adoramos. Aceita o sacrifício dos nossos lábios. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Porque Tu és digno de toda honra e toda glória. Aleluias. Oh, lembra, Senhor. Lembra de cada um de nós, meu Pai, nessa manhã de domingo. Prepara, meu Deus, o coração do Teu povo para comer a ceia, para beber do Teu sangue e para ser, meu Pai, respondida pelo Senhor. Assim como Abacuque subiu na torre e ali estava esperando o que Deus ia falar com ele. E qual era a resposta, meu Deus, da queixa dele? Responde, meu Deus, o Teu povo que chama pelo Teu nome e faz o milagre. Minha amiga, adore a Deus e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Ele trabalha em teu favor, querido. Fica no Espírito, liga agora o teu coração neste hino de louvor. Ainda não se ouviu. Aleluia. É um Deus que trabalha em favor daqueles que Deus está trabalhando na sua vida agora, no seu coração. Lembra, Senhor, Ele está lembrando de cada um de nós, porque hoje é Santa Ceia. Aleluia, posso te ouvir. Posso te ouvir. E o Meu clamor já não muda o silêncio, teu silêncio. São São nuvens que esconde o sol, escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite, quanto a noite. Esquecer se o meu nome está gravado em tuas mãos. Diga para Jesus, mesmo mesmo que ainda eu não consiga ver. Aleluias. sei que Se levantarás em meu favor. Deus está se levantando. Lembra, Senhor, juraste o teu amor. Aleluias. E nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus nem pecados. os meus pecados. Lembra, Senhor, e jamais E faz mais uma vez os teus sinais, sinais. e saberão que ainda és o mesmo. Deus. Receba aí a vitória na sua casa, no seu coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então cante a Ele. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Aleluia. Posso te ouvir. E o meu Meu clamor clamor já já não não muda muda o o teu teu silêncio. silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tanto a noite. Solta a sua voz e adora. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, Mesmo que ainda eu não consiga ver. Diga para
Jesus. Aleluia. Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, tu juraste o teu amor. Aleluia. Nada pode mudar o que sente por mim, nem os meus pecados. Aleluia. Ah, Senhor, faz mais uma vez os teus sinais. Aleluia. Ele é o mesmo que vai mudar sua vida a partir de hoje. Quando você comer o pão, beber do sangue de Jesus, meu amigo, Deus vai mudar a sua história. Aleluia. O mesmo em meu favor. Adoro o Senhor aí. Lembra, Senhor, juraste o teu amor. Nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Enche a tua vida da presença dele agora. Rasga o teu coração e derrama a sua alma. Ele é o mesmo, igreja, para mim e para você. Aleluia. Receba a presença dele. Receba o toque dele. Aleluia. Toca agora, meu Pai. Diga para ele tocar na sua vida agora. Diga que você o ama, que você o adora. Aleluias. Oh, meu Pai querido e amado, o Senhor é o único que pode transformar o nosso coração, a nossa história. Só o Senhor, meu Pai. Somente o Senhor pode enxugar as nossas lágrimas. Somente o Senhor pode acalmar o nosso coração, Jesus. Abraça o teu povo, a tua igreja, Espírito Santo. Um dia nós estaremos junto com o Senhor, mas enquanto esse dia não chegar, que o Senhor esteja junto de cada um de nós agora, abraçando este pai, esta mãe, abraçando este filho, esta filha, este jovem, esta senhora. Sabe, meu Pai, todos nós, independente, meu Deus, de nacionalidade, de religião, independente de qualquer, meu Pai, estado social, todos nós, meu Pai, dependemos do Senhor. E a nossa alma tem o mesmo sentimento, a mesma vontade. O homem é vazio e sem forma, sem a tua presença, sem o teu amor. A vida, meu Deus, não existe sem o Senhor, porque tu és a vida, tu és o caminho e a verdade. A graça está no Senhor, a plenitude da vida do homem está no Senhor. Nos dá alegria, Jesus. A mesma alegria que o Senhor ofereceu para os discípulos, para que a nossa alegria não seja pela metade, mas completa. Meu Deus, nos dá a paz do nosso Senhor Jesus dentro do coração, porque está escrito: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo é mentiroso, é enganador, é traiçoeiro. O mundo, meu Deus, só nos fez chorar. O mundo só tirou, Pai, a nossa alegria, a nossa vontade de viver. Mas o Senhor restaurou a nossa vida e nos deu vontade para viver. O Senhor mostrou para nós um mundo melhor, uma vida melhor do que a vida, meu Pai, alheia, secundária, porque Tu és a primazia de todas as coisas. O Senhor é a primícia, o primogênito do Pai. E nós queremos o reino de Deus, que é chegado até nós através do Senhor Jesus. Que o reino de Deus esteja implantado no coração dessa pessoa. Que o reino de Deus esteja trazendo
a paz, o amor, a justiça. Que o reino de Deus esteja trazendo a proteção, a cura, o milagre, os sinais, os prodígios. Que o reino de Deus esteja destruindo o velho homem, a velha natureza. Que o reino de Deus esteja libertando essa pessoa que é prisioneira, Pai, de um demônio, de um espírito maligno. Que o reino de Deus esteja se manifestando a esta pessoa, talvez que está com lágrimas, com pranto, talvez, meu Pai, endividada, desempregada, talvez abandonada, sozinha. Entra agora o Teu Espírito Santo e muda, meu Pai, essa situação. É o que eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus. E prepara, meu Pai, o coração dela, para que ela venha receber a Tua palavra, receber o Espírito Santo e ser abençoada e curada e liberta. Em nome de Jesus. E você que crê, diga que assim seja e diga graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe, meu amigo. Eu creio que a presença de Deus, que o Espírito Santo está aí. Ainda que talvez você fale, pastor, eu não senti nada. Não é sentimento, é fé. Ele disse, se você o buscar, ele deixará ser achado por vós. Ele está à porta e bate. Se você ouvir a voz dele e abrir o seu coração, ele entra em você e em você ele faz morada. É exatamente agora na sua vida, no seu coração. Meu amigo, preste atenção. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Ali o apóstolo Paulo, o maior apóstolo da Bíblia, e que escreveu as maiores cartas, né, do Novo Evangelho, do Testamento. Então Paulo ele fez aqui uma carta que ele escreveu nesse capítulo, quase todo o capítulo ele escreveu sobre a Santa Ceia, porque nós estaremos agora participando da Santa Ceia. Esta é a cerimônia mais importante do cristianismo. Você sabia que aquele que não toma a Santa Ceia, ele rejeita a Santa Ceia, ou toma indignamente, ele não vai ter a salvação? Ninguém pode apagar a palavra, ninguém pode mudar. Por isso, meu amigo, a palavra de Deus é a coisa mais importante do mundo inteiro. Este foi o primeiro livro que foi impresso. Esse foi o primeiro livro de todo da humanidade. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Então, para você ver o valor que tem os livros, né? Bíblia quer dizer livros, 66 livros, 39 do Velho e 27 do Novo Testamento. Aqui está a vida, aqui está a plenitude de Deus, aqui está a revelação de Deus para a nossa vida. Se você quer ser abençoado, se você quer ser feliz, não existe outra forma de ser feliz fora da palavra de Deus. Nós estamos aí num quadro de pânico, de pandemia, onde a terra está sendo devastada por um inimigo invisível, vamos dizer assim. Mas quando nós temos a Bíblia no coração, a palavra, quando nós buscamos a Deus na palavra, o mal não toca na gente, o corona não tem acesso no nosso corpo, não. O mal ele é destruído. E pode ver, as milhares de pessoas que estão morrendo são pessoas que não querem saber da palavra de Deus. As pessoas não comem o corpo de Cristo, não bebem o sangue, não tem parte na vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Ele é a ressurreição, ele é a vida. E não existe vida fora de Cristo. Todos morreram em Adão. E a palavra morte quer dizer sofrimento, quer dizer dor, quer dizer solidão, vazio. Todos os homens, depois do pecado, ficou sem forma e vazio. O homem ele foi feito à imagem e semelhança. Deus deu forma ao homem, soprou nas narinas o fôlego da vida, o espírito. Mas depois que o homem veio a óbito, vamos dizer assim, né? Porque a alma que pecar morrerá, todos morreram em Adão. Então o homem se tornou sem forma e vazio. E ele ficou sem vida, é um vivo morto.
né? Um vivo morto no mundo espiritual. Quem não entende as coisas espirituais não sabe. Como que é o fulano está vivo ou morto, pastor? Ou ele está vivo ou ele está morto. Não, é um vivo morto. A vida está em Jesus Cristo. Ele é a vida. E quando você come a ceia, você tem vida. Então preste atenção no que o apóstolo Paulo fala. Eu creio que você já abriu a Bíblia aí, já está aberta, né? Vamos acompanhar a leitura da carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Olha só, essa carta, ela não foi escrita para qualquer pessoa. Tá entendendo ou não? Essa carta, ela a igreja. Aí mostra a importância da igreja. Igreja é o lugar onde você vai. A igreja é o templo, aonde se reuniam as pessoas para, ou seja, adorar a Deus, para servir a Deus. E foi para a igreja que o apóstolo Paulo escreveu. Ele começa dizendo assim, ó: nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo. Nisso, porém, eu vou dizer, quanto tais, não para melhor, senão para pior. Tá vendo? As pessoas se reuniam na igreja não para melhor, mas para pior. Meu amigo, hoje, no século que nós estamos vivendo, nós temos que tomar cuidado quando nós se reunimos na igreja. A igreja é o lugar onde se reúnem as pessoas para buscar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus, ou seja, para ter vida com Deus, comunhão com Deus. Então, é normal as pessoas se reunirem na igreja, para as pessoas ir na igreja. Por isso está escrito lá em Hebreus: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Agora, por outro lado, não adianta a pessoa se reunir na igreja para pior. Como assim, pastor? Como pode uma pessoa ir na igreja e piorar a vida dela? Porque quando você não vai na igreja, o teu sofrimento é pela ausência do conhecimento de Deus, por causa do pecado. Agora, pior é a pessoa ir na igreja, ouvir a verdade e viver na mentira. A Bíblia diz que era melhor que ela não tivesse conhecido. Não adianta eu se reunir na igreja para continuar fumando, bebendo, mentindo, adulterando, falando palavrão, ou seja, brigando dentro de casa, ou seja, fazendo coisa errada. Então, ele se reunia na igreja para pior. Nós temos que se reunir na igreja para melhor. A igreja ela tem que ser um lugar para você ter paz, para você ter amor, para você aprender a ser cristão. A igreja tem que ser um lugar para você ser curado, ser liberto, para você sentir a presença de Deus, para você ser uma nova criatura, para você ser cheio do Espírito Santo. A igreja tem que ser um lugar para você, meu amigo, se revestir do Senhor e da força do seu poder e de toda a armadura de Deus. A igreja tem que ser o paraíso, a igreja tem que ser o céu para você. Tanto é verdade que a Bíblia diz que a glória de Deus, a segunda glória, ela encheu o templo. Ao ponto dos anciões, quando eles viram a glória daquele templo, eles choraram. Eles cantavam hinos e louvor que chegava longe, à distância, e os hinos misturavam com as lágrimas. A glória de Deus encheu tanto o lugar que eles nunca tinham sentido tanto a presença de Deus. Está escrito na Bíblia. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja a respeito da Santa Ceia, ele estava ali exortando o povo. Meu amigo, você tem que se reunir na igreja para melhor. Não aceita se reunir para pior. Não aceita ser a mesma pessoa. Jamais. Eu estou fazendo o Congresso da Prosperidade. Hoje eu não vou ter o Congresso porque a gente está na Santa Ceia. Mas no Congresso nós aprendemos lá em Romanos capítulo 12, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos
Então, meu amigo, na igreja você tem que ser transformado. A igreja é um lugar para você mudar de vida, para melhor e não para pior. Meu amigo, que coisa linda e maravilhosa. Deus não lhe chamou para viver nas trevas, na escuridão. Deus não te chamou para ser derrotado e fracassado. Deus não te chamou para se separar do teu casamento, para destruir a sua família, para viver o feminicídio. Não, Deus não te chamou para viver na imoralidade, na corrupção, cheio de ódio, de raiva. Deus não te chamou para ficar falando mal do governo, nem de presidente, nem de prefeito, nem de vereador. Deus te chamou para você ser o presidente, para você ser o vereador, para você ser o deputado, para você dominar a terra, sujeitar a terra e governar ela. O justo herdará a terra, está escrito lá nas bem-aventuranças. Então Deus te chamou para você ser cabeça e não cauda. Mas às vezes as pessoas se reúnem na mídia, se reúnem nas redes sociais, ou seja, para pior, para um falar mal do outro, uma igreja falar mal do outro, um crente falar mal do outro. Aí depois a pessoa vai tomar a Santa Ceia com que coração? Um coração cheio de rancor, cheio de divisão. O corpo de Cristo não pode ser dividido. O corpo de Cristo não é formado de placa de igreja, viu? Seja você pastor, bispo, obreiro, seja lá quem quer que você seja. Você é uma alma como qualquer alma. E se você saiu de algum ministério, não tem problema. Vai servir a Deus, porque você é membro do corpo de Cristo. Você não é membro do corpo de uma igreja, de um ministério. Você é membro do corpo de Cristo. E se você é cristão, você não pode falar mal do teu irmão, porque você é homicida. E os homicidas não herdarão o reino do céu. Então, meu amigo, você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que se preocupar em agradar a Deus e não aos homens. Então você não tem que falar mal do teu irmão, porque a Bíblia manda não falar mal. A Bíblia diz: orai um pelos outros, abençoar e não amaldiçoar. Como alguns, tomados por um senso de ira, ficam amaldiçoando fulano ou beltrano. Ah, você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver, meu amigo, ele não vai ver nada. É você que vai ver, porque o que você deseja para o teu irmão vai acontecer com você também. Às vezes a pessoa está cheia de ira, cheia de ódio e deseja o mal para aquela pessoa. E daqui a pouco o mal vem contra ela também. Então o cristianismo, meu amigo, é totalmente diferente da religião. Então o apóstolo Paulo estava aqui, era exortando a igreja. Se reúne para melhor e não para pior. E ele diz assim, ó, porque antes de tudo, ouço que, olha o que ele ouvia na igreja, olha só a fofoca, né? Olha só como que estava a igreja de Coríntios. Ouço que, quando vos ajuntais na igreja, na igreja, aí tem pessoa fazendo na tua cabeça, a igreja sou eu, não precisa ir na igreja. Meu amigo, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, mas a igreja ela é física, porque você é templo do Espírito de Deus, mas é membro do corpo de Cristo, e é na igreja que se reunia para fazer o corpo de Cristo. A igreja é santa, é imaculada, está escrito, a igreja é santa e imaculada. A igreja faz parte da Bíblia, ninguém pode se servir a Deus dentro de casa. Ninguém pode se ausentar da igreja. A igreja é o lugar aonde está escrito que é a casa de oração. Você pode orar em qualquer lugar, mas o Novo Testamento diz, o próprio Jesus pegou o chicote lá, expulsou os cambistas e disse, a casa do meu Pai é casa de oração. Então o apóstolo Paulo estava ouvindo que eles se reuniam na igreja. Há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Por que em parte? Porque, meu amigo, aonde tem fumaça tem o quê? Aonde há fumaça há fogo. Então o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho em todo o continente asiático. E quando ele escreveu para a igreja, ele estava ausente, porque ele abriu muitas igrejas, o apóstolo Paulo.
E ele pregava de cidade em cidade, mas quando ele não podia visitar uma cidade, uma igreja, ele escreveu a carta porque ele ficou sabendo. A andorinha levou lá para o ouvido dele: olha, o pessoal lá na igreja de Coríntios, eles estão com dissensões. Sabe o que é dissensões, meu amigo? É partidarismo, é esquerda e direita, tá entendendo ou não? Nós não somos nem esquerda nem direita, nós somos cristãos. E o corpo de Cristo não pode estar dividido. Não tem que existir distinções, esse orgulho, essa soberba, essa arrogância, esse espírito do demônio, do diabo que entra na igreja para um querer ser melhor do que o outro. Aí às vezes a pessoa tem um cargo na igreja, é um obreiro, é um pastor, é um bispo. Aí a pessoa, ela já começa a criar dissensões. Ixi, meu amigo, você não sabe como que existe isso na igreja. Talvez até dentro da sua casa, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. Às vezes um quer buscar Deus, adorar Deus, outro quer buscar o Satanás, o capeta. É ou não é? Às vezes um quer prosperar, quer crescer, o outro não quer. Às vezes o reino da pessoa está dividido, e o reino dividido não subsiste. A igreja de Coríntios, ela não ia subsistir se continuasse com as dissensões. Então ele diz aqui, ó, em parte eu creio. Aí presta atenção nisso, hein? E até importa, versículo 19, 1 Coríntios 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Heresia é aquilo que está fora do cristianismo. Heresia é tudo aquilo que as pessoas trazem de fora do mundo e quer colocar dentro da igreja. Tá entendendo não? O caicó e aquelas danças do capeta que não tem espírito, naquelas coisas que faz dentro da igreja, aquela carnalidade que às vezes a igreja parece um açougue. Então, existe isso dentro das igrejas, pode até existir, eles trazem, mas isso vai mostrar para Deus quem é de Deus e quem não é de Deus. Por quê? Porque não tem como na igreja, não tem como não ter as heresias, ou os hereges, né? Vamos dizer isso, os hereges, aqueles que querem implantar o seu próprio pensamento e a sua própria maneira de servir a Deus. Eu faço do meu jeito, eu acho que é desse jeito, mesmo que a palavra mostra que não é daquele jeito. A palavra de Deus, ela diz que o pastor é o anjo da igreja e ele vai prestar conta da sua alma para Deus. Então, é a obrigação do pastor ensinar para você a verdade. É a obrigação dele mandar você trazer a Bíblia e você estudar a Bíblia, para que você venha, ou seja, ser instruído na verdade. Então, ele diz que aqueles que são sinceros vão se manifestar entre vós, ou seja, vai se distinguir, o joio do trigo vai ser separado. Aquele que é de Deus vai ter paz, vai ter alegria, vai ter prosperidade. Aquele que é de Deus, que está na igreja, agradando a Deus, servindo a Deus, que não está se juntando com os hereges, aqueles que estão querendo colocar doutrinas que não são doutrinas de Deus, costumes que não são costumes de Deus, esses daí vão se autodestruir. Mas aquele que é de Deus, que serve a Deus com sinceridade, aquele que se lançar de corpo, alma e espírito na palavra de Deus, esse daí vai se despontar. E ele diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 20, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer, aí ele vai entrar na Santa Ceia, não é para comer a ceia do Senhor? Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Quer dizer, enquanto uns não respeitava o momento da Santa Ceia, de abençoar o pão, abençoar o suco, e todos comer junto, como Jesus fez na Santa Ceia, na última ceia que Jesus fez com os discípulos, sentou todos ali, ele deu o pão para todos
depois o cálice, e depois ele abençoou o pão e disse: come agora do pão. E todos comeram junto. E depois ele abençoou o cálice e disse: pode tomar o cálice. Mas nessa igreja de Coríntios, aqueles perturbados, endemoniados, eles não obedeciam a palavra de Deus, está entendendo não? O que eles faziam? Eles embriagavam-se. Eles iam lá para tomar o suco de uva sem mistura, para ficar, porque o suco de uva sem mistura, se você não sabe, ele também é fermentado. Ele fermenta e ele embriaga a pessoa. Se você tomar muito suco de uva, você vai ficar embriagado. Por quê? Porque ele em si só, ele já tem fermentação. Então alguns, né, que se dizia ser cristão, ia na igreja justamente para quê? Para se embriagar. E quantas são as pessoas ainda que vai na igreja, toma a Santa Ceia, mas ela se embriaga. Ela se embriaga do pecado, ela se embriaga do ódio, da mágoa. É ou não é? Ela se embriaga da mentira, da falsidade. Então, a pessoa, ela não vai na igreja para buscar a Deus, servir a Deus, como diz a Escritura Sagrada. Eles estavam fazendo tudo errado. E aí, olha só o que acontece. Ó, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Meu amigo, a igreja é de Deus, não é do homem. Quando a pessoa ela fala mal da igreja, ela está falando mal de Deus, porque a igreja é de Deus. Foi Deus que instituiu a igreja. E olha só, né? A maldade que os governos estão fazendo com a igreja. A Bíblia diz que Deus abriu a porta da igreja para você orar e buscar Deus. Eles estão fechando em decreto. Meu amigo, você acha? Quanto mais as pessoas elas ir contra a palavra de Deus, quanto mais o governo desprezar a igreja, está desprezando o próprio Deus. Aqui, a igreja é de Deus. Então a pessoa quer que Deus acabe com a pandemia, acaba com o mal. Não vai acabar, o mal vai aumentar mais ainda. Vai aumentar, mas na vida daquele que não tem o Senhor Jesus, que não tem a palavra de Deus. Aqueles que é inimigo de Deus, eles vão se definhar cada vez mais. Porque a igreja é de Deus, a igreja é santa e imaculada, a igreja tem que estar com a porta aberta no tempo da calamidade, no tempo da fome, no tempo da praga, da peste. Você lê lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o que está escrito lá, pastor? Quando vier peste, quando vier praga, quando vier doença, pandemia na terra, e se o meu povo correr para a igreja e orar, e se converter do seu mau caminho, e se humilhar, eu serei o seu Deus, e eu sararei a sua terra. Então a igreja, ela existe não só para adorar a Deus, mas no tempo da crise, da fome, do desespero, da dor, da angústia, no tempo do ataque dos demônios, principal da potestade, a igreja é o refúgio, é a fortaleza, a igreja é o lugar para ser curado da doença, para ser liberto, a igreja é o lugar para buscar o poder de Deus, para buscar socorro. Aí você vê milhares de igrejas fechadas por causa dessa praga do inferno, da pandemia. Meu amigo, a igreja é um pronto-socorro, você sabe disso, porque olha quantas pessoas foi curada de câncer, quantas pessoas foi curada de cegueira, paralisia, de tuberculose, de lepra. Nós temos aí, eu tenho aqui gravado, as pessoas dando testemunho, tem mais de 100 testemunhos gravados no notebook aqui, ó. A igreja, ela liberta o drogado das drogas e faz ele se integrar, ser reintegrado à sociedade. A igreja tira o pobre, o mendigo e faz... Voltamos aí, misericórdia, né, gente? Voltamos aí em nome de Jesus. Acabando a bateria, como pode? Mas antes que acabe a bateria, eu vou terminar a mensagem, mas vamos tomar a Santa Ceia agora, porque o Satanás, você sabe como que é, né? Então nós vamos tomar a Santa Ceia agora e eu vou terminar a mensagem, para que você não fique sem tomar a Santa Ceia, né? Deixa eu
Já prepara aí o seu pão, prepara o suco de uva. Eu vou pegar aqui. Prepara aí e vamos participar da ceia, porque se acabar a bateria aqui, você não vai ficar sem a Santa Ceia, né? A sabedoria edifica a casa, o conhecimento solidifica. Vamos à sabedoria então. Nosso Deus e nosso Pai, querido e amado, na noite que o Senhor foi traído, o Senhor tomou um pedaço de pão e partiu e deu graças. E disse: este é meu corpo que é dado por vós, comei em memória de mim. Até que eu venha. Um dia o Senhor vai vir e o Senhor está perto de vir. Consagra agora, meu Deus, esse pedaço de pão, que seja, meu Deus, para a glória do Senhor. E para que essa pessoa, ao comer do pedaço de pão, ela venha comer para ser curada e para ser liberta e para ser abençoada de todo o mal, Pai. Que ela venha ser liberta e curada em nome de Jesus. Para isso serve o pão, onde o Senhor carregou a maldição, a doença, a dor, o sofrimento, o castigo. Então todo mal que estiver na vida dessa pessoa, quando ela comer do pão, ela venha ser livre, porque é o teu corpo. Em memória do Senhor nós fazemos isso, para que a Escritura Sagrada ela venha se cumprir, meu Pai. Nós comemos o corpo de Cristo com entendimento. Não é um ato religioso, não, Pai. É para ser curado e ser liberto e ser fortalecido no Senhor. Que o corpo dessa pessoa receba saúde, a alma dela receba saúde, o espírito dela receba fortaleza, no nome de Jesus. Coma agora do pedaço de pão. Mastiga bem e lembra do Senhor Jesus. Seja curado. O Espírito Santo está te curando agora. Em nome do Senhor Jesus, receba a vida e não a morte. Porque o corpo é de Cristo. E aquele que come do corpo de Cristo tem parte na vida eterna. Tem parte com Ele. Deus não pode mentir. Receba aí a vida, receba a cura, em nome de Jesus. Agora pega o cálice. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o cálice. Ele diz: este é o meu sangue que é dado por vós. É o sangue do Cordeiro da Páscoa que tira o pecado do mundo. A morte ela entrou pelo pecado, através de Adão. Mas a morte sai por causa do sangue que é vida. Jesus disse: este é o meu sangue que é dado por vós. Bebei em memória de mim. Este é o sangue da nova aliança, que nos une a Deus. O sangue que tira o pecado, que nos separava de Deus. Receba agora, igreja. Receba agora, em nome do Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, com este sangue eu faço a minha aliança com o Senhor. Que todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, tudo aquilo que estava me separando do Senhor, seja lançado no mar do esquecimento. A partir de agora, eu quero ser sincero, eu quero fazer parte daqueles que vão herdar o reino de Deus, a vida eterna. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Se você quer, beba agora em nome de Jesus. Aleluias. Agradeça ao Senhor Jesus. Diga obrigado, Senhor, por todas as bênçãos ministradas na Santa Ceia. Diga: eu recebo com alegria no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos voltar agora. Vamos voltar. Pela fé você está liberto, está abençoado.
Vamos voltar aqui rapidinho para me explicar mais sobre a bênção da Santa Ceia, né? Ele diz assim no versículo 21, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Já foi, né? Não tendes porventura casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus? Foi aqui que a gente parou, né? No 22. E envergonhais os que nada têm. Os que nada têm. Meu amigo, você que é cristão, você não pode envergonhar na sociedade, na família, o nome de Deus. Então, você não pode, jamais. Você é uma pessoa que tem responsabilidade agora. Não com os homens, mas com Deus. E claro, se você tem responsabilidade com Deus, você vai honrar aquilo que se diz respeito aos homens. A Bíblia diz, se você trabalha lá para o incrédulo, você tem que ser o melhor funcionário. O cristão, ele tem que ser bom exemplo na sociedade, na casa, em qualquer lugar. Ele diz aqui, ó, que vos direi, louvar-vos-eis, nisto não vos louvo. Quer dizer que Deus não louva, eu não vou te louvar se você estiver fazendo coisa errada, eu vou puxar sua orelha, eu vou te exortar, eu vou abrir a Bíblia e falar, meu filho, minha ovelhinha, você está errada. Não adianta você querer servir a Deus e fazer a vontade do mundo. Não, se eu estiver fazendo isso, eu vou estar lançando você no profundo abismo. Eu quero que você se aproxime de Deus. A palavra de Deus vai vir, às vezes, para te confortar. Mas, às vezes, ela vai vir para te confrontar. Ela vai te contrariar, a palavra de Deus. Ela vai doer, às vezes, para poder te abençoar. Por isso diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Quer dizer, por um lado, ela vence o inimigo. Por outro lado, ela te exorta, para que é para o teu bem. Não é assim que um pai faz com o filho quando dá uma bronca? Você não dá uma bronca por mal do seu filho, mas você o repreende, por quê? Porque você quer o bem dele. Se você está vendo que ele está fazendo uma coisa errada, e você deixa ele fazer aquela coisa errada, ele vai continuar fazendo, porque na cabeça dele ele acha que aquilo é certo. Agora, quando você chega para o teu filho, explica para ele, exorta ele e diz, meu filho, isso não está certo, isso está errado. Mesmo que ele não goste, a princípio, mas depois ele vai te dar glória a Deus porque você falou a verdade para ele. A maioria dessa geração de jovens está aí nas drogas, no crime, e está nessa rebeldia por causa que os pais, desde criança, não ensinou. Desde criancinha estava lá, segura o tchan, amarra o tchan, não sei o quê. Aí a criança com 12 anos já está lá, grávida. Está entendendo ou não? Quer dizer, a criança, quando é criancinha que você tem que ensinar a palavra para ela de Deus. Está lá em Provérbios, ensina a criança o caminho da justiça, o caminho de Deus, para que ela venha crescer, ou seja, um cidadão do reino de Deus, uma cidadã do reino de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ó, porque eu recebi, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, o pastor, ele recebe de Deus um ensinamento que mudou a vida dele, e eu estou passando para você o que eu recebi do Senhor. Então, nós procuramos ser o exemplo e passar para a pessoa o exemplo. Como o apóstolo Paulo diz para a igreja, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Ninguém pode jogar a culpa no pastor, na igreja, se a vida dela não muda. Por quê? Porque a vida do pastor mudou. Ele ensinou a pessoa. Ele disse, Paulo, ó, eu ensinei vocês, mas se vocês não fazerem o que eu estou te ensinando, como que eu vou poder te ajudar? Como que Deus vai ser com você, assim como é comigo, se você não fizer o que eu faço? É a mesma coisa que a gente fala da fé de Abraão, da fé de Isaac, de Jacó, de Davi.
Eu quero vencer o meu gigante, pastor. Então seja segundo o coração de Deus. Tenha a coragem de Davi, o espírito de Davi. Está entendendo ou não? Eu quero ter a fé de Abraão. Seja conforme Abraão, obediente em tudo. Obedeceu a minha palavra. Isso lhe imputou por justiça. Então Abraão, ele obedeceu a palavra. Então às vezes a pessoa ela quer ser igual um herói da fé, mas não quer fazer o que ele fez. Então, meu amigo, se você quer que Deus se manifeste na sua vida, como se manifestou na vida de Abraão, a Bíblia até faz referência. Imita os apóstolos, imita a fé dos profetas, está escrito, imita a fé deles. Então a pessoa às vezes ela vive uma vida totalmente fora, da fé dos patriarcas, de Abraão, dos profetas, e a fé, até mesmo a fé de Jesus. Porque Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, ele não só fará as obras que eu fiz, mas as obras maiores. Olha só, ele nos dá condições para chegar a um nível de fazer obras maiores que ele fez. Ele falou, aquele que crê em mim fará obras maiores. Aquele pode ser qualquer pessoa. Aquele pode ser o Adalto, aquele pode ser a Erivânia, aquele pode ser a Ju, aquele pode ser a Leoni. Quem mais? Deixa eu ver. A Sil, Angélica, quem mais? O Pietro, quem mais? O Pietro está aqui, a Anali, quem mais está aí? Então, vocês podem fazer o que Jesus fez e obra maior. E não é o pastor que está falando. Está escrito, aquele que crê em mim não só fará minhas obras, mas obras maiores. Mas para você fazer, você tem que pagar o preço que Jesus pagou, meu amigo. Qual é o preço? Se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de homem, não subjugando um ser igual a Deus. Então ele sacrificou o ego dele, a vida dele, para fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus, ele disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E tudo que eu faço, o que eu falo é do Pai, nada é de mim mesmo. Então quer dizer que Jesus não viveu na forma de homem a sua própria vida. Mas a vida na forma de homem que ele esteve aqui em carne e osso, Deus viveu nele. E ele buscava o conhecimento de Deus, depois recebeu o Espírito Santo, se batizou nas águas. Então Jesus, ele disse, quem crê em mim não só fará as obras que eu faço, mas obras maiores. Mas para isso você tem que ser como Jesus, ser cristão, parecido com ele. Renunciar, é como ele falou, aquele que quiser vir a mim, toma a sua cruz e me siga. Aí a pessoa não quer tomar a cruz dela e quer que as coisas aconteçam na vida. Não vai acontecer. Eu recebi que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, é o que a gente fez, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de quem? Para que serve a Santa Ceia? Para trazer à memória a vida eterna, a salvação, para trazer à memória o sacrifício de Jesus, para trazer à memória aquilo que ele fez e conquistou por nós, meu amigo. Por isso eu estou falando que a pessoa que não toma a Santa Ceia, ela não tem a memória de Cristo. Jesus caiu no esquecimento. Está entendendo ou não? Porque se a pessoa não participa daquilo que traz a memória, ela vai esquecer. Milhares de pessoas estão esquecendo de Jesus. E aí o mundo volta a ser trevas, porque Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, em memória dele,
O cristão que não participa da Santa Ceia, está aí, ó, não está trazendo na sua memória Jesus Cristo. Meu amigo, não se traz Cristo na memória de boca para fora, não. A única maneira de você lembrar do significado da crucificação, da morte e ressurreição é através da Santa Ceia. É o ato de você tomar a ceia. Todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, olha só, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós anunciamos que Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o Senhor Jesus Cristo para morrer por mim e por você, até que Ele venha nas nuvens e arrebata a igreja dele, num abrir e fechar de olhos. Cadê o dia 8 aí? Não falou que ia ficar tudo escuro aí? Ô irmão, para com isso. Você é cristão, acredita na Bíblia. Ninguém sabe o dia nem a hora. Você acha que Deus vai ficar falando essas coisas? Não, ninguém sabe não. Quando as coisas acontecerem, ela acontece sem ninguém saber. Tá entendendo ou não? Deus não vai ficar falando nem dia nem hora. E olha só, e nem Jesus sabe. Jesus falou, só o meu Pai sabe. Nem o Filho de Deus teve o conhecimento do dia e da hora que ele vai vir. Mas o que ele está falando aqui? Que eu continuo tomando a Santa Ceia até que ele volte, ou até que eu morra. Mas enquanto eu estiver vivo, eu não posso parar de tomar a Santa Ceia. Porque todas as vezes que eu estou ceando, eu estou lembrando que alguém pagou um preço maior pela minha alma, pela minha salvação. E o demônio, o diabo, ele não quer que você tenha vida eterna, salvação. O diabo quer que Jesus Cristo caia no esquecimento. Sabe por que uma pessoa se desvia da igreja? Agora você vai entender. Por que, pastor, tem milhares de pessoas desviadas, até pastor e bispo? Porque Jesus caiu no esquecimento. Porque eles não lembram mais do sacrifício, da dor, do preço que Jesus pagou. Porque se as pessoas levassem em consideração o sacrifício de Jesus, jamais elas viveriam afastadas, abandonariam o Senhor Jesus. Jamais elas se venderiam de novo para o mundo, para o pecado. Porque aí ela estaria crucificando Jesus de novo, está entendendo ou não? Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pastor, o que é comer e participar indignamente da Santa Ceia? É aquela pessoa que não quer se batizar nas águas, é aquela pessoa que quer viver no pecado, é aquela pessoa que quer viver em heresias dentro da igreja, tá entendendo? Então, se a pessoa ela toma a Santa Ceia indignamente, ela está sendo culpada. A ceia, ela é para te dar vida eterna e salvação. A ceia é para tirar a culpa sua. Mas desde que você toma a Santa Ceia, do jeito que está escrito na Bíblia. Mas se você tomar a Santa Ceia vivendo no pecado, ah pastor, mas eu pequei, eu errei, não tem problema. Você pode comer e beber. Mas o que Jesus falou para aquela prostituta? Vai e não peques mais. Agora tem pessoa que é uma vida safadeza, ela vive uma vida de safadeza dentro da igreja. Aí você acha que Deus é palhaço? Você acha que Deus é tonto, é bobo? Não, meu amigo, não, jamais. Tem gente que fica brincando com Deus. Só que com Deus ninguém se brinca, meu amigo. Na verdade, se a pessoa pensa que está zombando de Deus, ela está zombando da desgraça dela mesma. Porque olha só o que ele fala aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina a si mesmo. Não é vergonhoso quando a gente se reúne na igreja, uma ou outra pessoa não participar da Santa Ceia. Nem o irmão vai apontar o dedo para ela, e nem o irmão vai acusar ela, e nem tampouco o pastor. Ela vai na igreja se sentir à vontade. É melhor eu não participar da ceia, porque estou vivendo no pecado, do que eu participar lá com os irmãos, todo mundo vendo, e Deus lá está reprovando aquele ato que eu estou fazendo dentro da igreja. Então eu prefiro, eu não vou participar.
Mas se eu participar, eu quero que Deus aceita o meu ato dentro da igreja. Aí Deus vai se alegrar. E vai ser bênção e não maldição. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Tá vendo? Não é o pastor que está falando. A Santa Ceia, se você tomar ela dignamente, você tem a salvação. Se tomar indignamente, tem a maldição. Misericórdia. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, ó, presta atenção nisso, ó, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Um dia eu fiquei imaginando alguém falando, poxa, aquela pessoa era tão boa, aquele bispo, aquele pastor, mas como que ele morreu doente? Como pode a pessoa morrer doente? Como pode o cristão morrer doente, sendo que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades? Aí mostra que muitos estão doentes, porque muitas vezes está tomando a Santa Ceia indignamente. Pelo menos é o que está escrito na Bíblia. Ó. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes. Quer dizer, a pessoa está na igreja, vivendo no pecado, ela vai estar fraca e doente, e ainda mais. E muitos que dormem. Quer dizer, muitos morrem doente. Fica fraco, fica doente e morre. Porque toma a Santa Ceia, o quê? Indignamente. Olha só que coisa séria, não é verdade? Não é simplesmente chegar lá na igreja no dia da Santa Ceia, comer o pão, beber o sangue e tá bom. Examina o homem a si mesmo. Veja se você está vivendo na palavra de Deus. Veja se você se converteu a Jesus mesmo. Se você entregou mesmo a vida para Deus. Porque a coisa é mais séria do que nós imaginamos. Não é só bênção, milagre, irmãos. Às vezes a pessoa, ela quer que o pastor só prega bênção e milagre e você vai para o inferno. Então é melhor, às vezes, ouvir uma palavra dessa. Eu sei que é dura. Você acha que é gostoso ficar falando? Eu gostaria de estar falando aqui, olha, o paralítico vai andar, você vai ficar rico, olha, você vai ser feliz. Aí a pessoa está vivendo uma vida totalmente errada e eu estou vendendo ilusões para ela, eu estou vendendo sonhos para ela, que não se tornarão realidade. E aí a pessoa vai entrar ano, sai ano, e ela esperando aquilo acontecer. Até aquelas palavras é bonita, é legal, né? Muitos estão vivendo tantos anos esperando as coisas acontecer por causa dessas palavras bonitas e maravilhosas. Mas essa palavra aqui não é bonita, mas é maravilhosa. Ela dói, mas leva você, meu amigo, até a vida eterna, a salvação e ter realidade de todos os seus sonhos, se tornar real, verdadeiro. Essa é a palavra que aproxima você de Deus e que o diabo não quer que você ouve. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados, tá vendo? É aquilo que eu sempre falo para você que frequenta a igreja, olha no espelho. Não é assim que eu falo? Vai lá olhar no espelho, quem é que você está vendo? Você está vendo Marcos Antônio de Souza ou está vendo Marcos Antônio de Souza de Jesus? Qual é a imagem que você vê no espelho? A do homem ou a imagem e semelhança de Deus? Porque isso reflete dentro de você, a tua consciência ela te julga. Então você tem que se julgar, para que não seja julgado por ninguém. Julga a ti mesmo. Ao invés de você apontar o dedo para os erros das pessoas, julgando das pessoas, meu amigo, cada um julga a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo não estava julgando aquele povo, ele estava pregando, ensinando eles, para que eles se convertessem, para que eles fizessem a coisa certa, para que quando eles se reunissem na igreja, eles se reunissem para melhor e não para pior. A minha intenção aqui hoje, nesse domingo, eu poderia estar dormindo, descansando, eu poderia estar agora com esse sol bonito que está aqui, ó, fazer caminhada, sabe, eu poderia, sabe, mas Deus mandou fazer 8 horas da manhã e mandou fazer às 19 horas. Eu não posso abrir mão, né, de te abençoar, de ensinar você.
Afinal de contas, foi para isso que Deus me chamou. Faz 30 anos que eu faço isso. E vamos continuar. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha aí, ser condenado com o mundo. Meu amigo, o mundo está aí morrendo de pandemia, o mundo está aí morrendo de tudo quanto é peste, praga e maldição. Mas eu e você não vai ser condenado com o mundo. Nós vamos ser salvos do mundo, do corona, da dengue, do câncer. Nós vamos ser salvos da crise. Você vai ver. Eu estou fazendo seminário. Estudo seminário. Está aí no Facebook aí, salvo. Porque quando acabar essa pandemia aí, quando voltar as coisas, liberar tudo, para você vai voltar normal. Para aquele que tiver fé, vai voltar normal e vai ser melhor. Porque o seminário está preparando você para vencer, para conquistar. Você vai sobressair, não fica preocupado o que vai pagar, o que não vai pagar. Fique em paz. Deus vai te prosperar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai te abençoar. De repente, até você vai virar empresário. Deus, ele tem coisa grande para te entregar. Aquele que busca a Deus não tem falta de nada. Então não fica preocupado não. E ó, se na pandemia Deus está te sustentando, imagina quando acabar ela. É ou não é? Então, vai ser melhor. Para nós cristãos, nós vamos ser salvos. Nós não vamos ser condenados com o mundo. Aí também, quando ele diz condenado com o mundo, aí quebra tudo aquele pensamento religioso que diz assim, todo mundo vai para o céu. Ninguém vai para o inferno, não. Eu vou para o céu, não faço mal para ninguém. Meu amigo, quando a pessoa ela não é batizada nas águas, quando ela não faz a vontade de Deus, ela está fazendo mal para ela mesma. E esse mal que ela está fazendo para ela não vai condenar ela. Não adianta você falar, eu não faço mal para ninguém, mas está fazendo para você mesmo. Então, quer dizer, eu não quero ser condenado com o mundo. Ainda mais que estamos de passagem. Meu amigo, para morrer basta estar vivo. Então não fica aí trabalhando só pelo pão que perece, não. Né? Trabalha pelo pão que não perece. É o que nós estamos fazendo agora. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque se você apagar agora, você vai ser salvo. Eu não quero ser condenado pelo mundo, com o mundo, né? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, olha só que bonito, esperai uns pelos outros. Amém? Mas se algum tiver fome, coma em casa. Come em casa. Fica em casa. Nós estamos no fica em casa, né? Fica em casa. Tá com fome? Fica em casa. Não tá com fome? Vai para a igreja. Olha como que é bonita a palavra. Porque muitos falam, não, fica em casa, eu sirvo a Deus em casa. Não, é que ele está mandando ficar em casa se você não quiser servir a Deus. Mas se você quiser agradar a Deus, servir a Deus, fazer parte do corpo de Cristo, ele está dizendo, vai para a igreja. Porque é na igreja que você toma a Santa Ceia. Nós estamos abrindo a exceção porque a igreja está fechada por causa de decreto. Né? Então, mas Deus ele está te abençoando agora. Mas quando a igreja abrir, né? Não vai ficar lá na televisão lá assistindo lá o programa lá e vou tomar ceia em casa. Vai matar fome em casa. Quando a pessoa toma a Santa Ceia em casa, é só quando ela está impossibilitada de ir à igreja. E Deus sabe que se a pessoa for safada, né? Hoje eu não fui. Não adianta justificar para o pastor, para ninguém. Né? Justifica para Deus a sua ausência no dia da Santa Ceia. Se Deus achar que é justo, não vai ser punido. Se Deus achar que não é justo, vai vir chibata e acabou. Não tem o que fazer. É a espada de 2 gumes, corta para os 2 lados, meu irmão. Não é? É para os 2 lados. Um lado para te dar a bênção, outro lado para te exortar, para puxar sua orelha. Fique em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Tá vendo? Se você vai para a igreja, vai para ser salvo. Se você vai para a igreja, vai para fazer o que é certo. Não se ajunta na igreja para ser condenado. É o que ele está falando. Você está lendo aí comigo? Eu não estou inventando.
Quanto às demais coisas, olha, o apóstolo Paulo falou, agora ele só estava trabalhando na Santa Ceia. Quanto às outras coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então ele fechou o assunto aqui só da Santa Ceia. E depois outros tipos de assunto, ele falou, eu vou aí na cidade de Corinto, na igreja, aí eu vou tratar de outros assuntos. Mas por enquanto o assunto é a Santa Ceia. É se ajuntar para melhor e não para pior. Meu amigo, fique com essa palavra. Aqui nós estamos encerrando a nossa programação. Eu já fui no monte ontem orar, né, pelos pedidos das pessoas que fizeram o pedido da Santa Ceia. E se você puder, deposita lá na conta da igreja o dízimo, a oferta da Santa Ceia. Seja fiel, né? O pastor está sendo fiel com você em pregar a palavra para você, como ele faria se ele estivesse na igreja. Mas ele não está, mas ele não deixou de pregar, porque ele não está lá na igreja, está fechado, então eu vou ficar de braço cruzado. Não, veja que todos os bispos, pastores, né, homens de Deus estão pregando a palavra. E pelo contrário, que beleza, né? Parece que a pandemia fez a gente pregar mais ainda, não é verdade? Você já reparou? Que todas as igrejas, os bispos, os pastores, né? Quase todo dia estão fazendo reunião. Aqueles pastores que só deixavam o obreiro fazer, o auxiliar, agora ele está lá, o bispo, o pastor. Então, meu amigo, faça o depósito, entra lá no meu zap lá. Você que não tem meu zap é 12 981 78 79 70. Vai lá, adiciona lá no status. Lá eu deixo a conta lá, o cartão, a foto do cartão, e escrevo lá, dízimo e oferta para a obra de Deus. Quer dizer, dia 15 agora eu vou ter que pagar o aluguel. Ah, pastor, mas está fechado. Meu amigo, eu vou pagar porque eu não devo nada a ninguém. Jesus falou para não dever nada a ninguém, é no seu amor. Mesmo que, se talvez fale, pastor, mas não está usando. Está usando sim. Eu não estou fazendo reunião, mas os móveis não estão lá? As coisas da igreja não estão lá? Então, é como se fosse alugar um galpão e guardar lá, ué. Eu tenho que pagar uma porque é a casa de Deus, é honra, né? Então muitos falam, não, que não precisa pagar por causa disso, por causa daquilo. Não, meu amigo, nós somos de Deus, mesmo que está a pandemia, vamos pagar. Por quê? Porque nós temos que dar bom testemunho. Enquanto muitos querem tirar proveito da pandemia para não pagar, nós vamos pagar. E vamos honrar Deus. E a mulher vai falar assim, poxa, olha, essa igreja é diferente, eles pagam o aluguel. Tá entendendo ou não? Mesmo não usou, pagou. Meu amigo, nunca ninguém vai ter nada de falar do pastor Marcos. Nunca, 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 porque eu me viro nos 30, mas eu não devo nada para ninguém. Só uma dívida eu vou ter até Jesus voltar. Essa eu tenho que ter mesmo, que a Bíblia fala, é o amor. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. O que quer dizer isso? Dever o amor. Eu te amo e tenho que continuar te amando mais ainda. Eu tenho que me sentir em dívida com você, com o próximo. Eu tenho que amar. Eu nunca tenho que falar assim, eu já amei essa pessoa demais, não tem mais jeito, não tem mais chance não. Mentira. Você não amou ela o suficiente. Tem que amar muito, muito, muito mais. É a única dívida que o cristão tem que trazer para levar para o céu, o amor. Eita Deus poderoso. Amém? Ajuda então a obra de Deus, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe. Se você puder, está em casa, participa às 19 horas de novo. Vamos tocar aí no novo. E aí vai ser também uma palavra diferente, vai ser da ceia, mas vai ser uma outra palavra que está lá em João também. Que aí vai completar com essa daí. Tá bom? Ó, um beijo, um bom domingo. Feliz Dia das Mães aí para quem tem mãe. Você sabia que a igreja é a mãe espiritual? Aonde está escrito isso, pastor? Em Apocalipse capítulo 12. A mulher que é a noiva de Cristo, que é a igreja, é a nossa mãe espiritual, ela sente dor de parto para gerar filhos para Deus. Está lá em Apocalipse, quando você lê lá Apocalipse 12, que fala sobre o dragão e a mulher. A mulher se refere à igreja que está para dar luz, né? A igreja que é a mãe espiritual, aquela que representa a Maria, né? Que gerou Jesus, o filho que foi perseguido. Então a igreja, ela gera filhos para Deus. E para nascer um filho de Deus, meu amigo, o pastor, a igreja tem que sentir dor de parto. Não é fácil formar um homem de Deus, né? De verdade não. Agora encher uma igreja e aí não tem problema.
Mas fazer uma pessoa largar o mundo, largar o pecado, destruir o velho homem, nascer de Deus, ó, é muito suor, muitas lágrimas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fique na paz. Bom domingo, mamãe. Todas as mães que estão vivas e aquelas que não estão, tem a sua igreja, mãe, que nem a minha, a igreja espiritual que está viva. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Bom domingo.